Quero te falar hoje da Bíblia Sagrada, do versículo de João, do capítulo 8 e o versículo 32. Esse versículo, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo extremamente usado no meio evangélico, nos púlpitos das igrejas. É sempre pregado, quase todas as noites é falada essa passagem. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que nós entendemos neste conhecimento dessa verdade que eles tanto falam, é que parece que ela não liberta como eles dizem. Porque quando você vê muitas pessoas dentro das igrejas que praticam determinadas coisas, você vê que não são libertas pela verdade como eles pregam, como eles dizem ser libertas. Há muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas elas são mentirosas, são falsas e daí por diante. E mais um monte de coisa. E aí, o testemunho, o exemplo de vida dessas pessoas mostra-nos que essa verdade que ela conhece não é uma verdade com tanto poder para libertá-las. Quando você olha para dentro das práticas de muitas pessoas, você entende que essa verdade que ela diz pregar, ela não é liberta por ela. Agora, se você olhar também para dentro da história da Bíblia, a Bíblia nos conta a história, a biografia praticamente completa da vida de Lúcifer, que é Satanás. Ele morou com Deus, a Bíblia conta a história dele do princípio ao fim, ela fala muito dele e ele não é liberto. Então, conhecer a verdade não é simplesmente conhecê-la e ser liberta. Para conhecer a verdade e ser liberta, você precisa viver na prática da mesma. E é o que Satanás, ele nunca fez. Ele não vive a prática dessa verdade. Ele a conhece, mas ele não a pratica. E assim, é muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Ele até diz, eu conheço a verdade, eu sei da verdade, mas ela não conhece essa verdade de fato. Porque se ela conhecesse a verdade, de fato, ela seria liberta. Ela não faria o que faz hoje em dia. Então, muita gente julga as outras pessoas por não ser da igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, vê alguém cometendo algum erro, elas criticam, elas apontam as pessoas por estar fazendo algum erro, por ter cometido algum deslize. Mas, querido, se você conhecesse mesmo a verdade, você não criticaria as pessoas que erram. Porque o próprio Jesus Cristo disse que quando nós olhamos o erro do próximo, nós temos que tirar a trave que está nos nossos olhos. Ou seja, os nossos erros, às vezes, é maior do que o erro que a pessoa está cometendo. Então, se você realmente conhece a verdade, você conheceria o versículo que diz, não julgues para não ser julgado. Então, nós não podemos julgar a ninguém, por pior que sejam os erros dessa pessoa, nós deveríamos compadecer dessas pessoas, ajudá-las a sair do erro e não ficar condenando-as, porque o próprio Jesus, ele não condenou aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Eles trouxeram Jesus. O que é engraçado, o que é curioso nessa história, é que as pessoas que trouxeram aquela mulher adúltera até Jesus, todas aquelas pessoas eram religiosas. Todas aquelas pessoas eram conhecedoras da tal verdade que eles diziam. Mas quando eles pegaram a mulher no ato de adultério, eles queriam matá-la. Eles não tiveram compaixão, queriam destruir a vida daquela mulher. E aí levaram até Jesus, e Jesus, com toda a sua misericórdia, ele disse, bom, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí todas aquelas pessoas desistiram de atirar a pedra naquela mulher, porque todos eles eram pecaminosos. Todos eles haviam cometido erros, cometido pecados. Então, querido, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser uma pessoa liberta, viva na prática dessa verdade, não acusando,
não apontando as pessoas, não é dizendo que as pessoas estão erradas, que só você é o certo. Só de você pensar assim, você já não conhece a verdade. Porque em Apocalipse disse, ele é o acusador de vossos irmãos. Satanás é quem acusa. Você não pode fazer o papel de Satanás. Já que você conhece essa verdade, você não deveria de tomar os ofícios de Satanás. Você não deveria fazer aquilo que é encarregado a ele a fazer, porque acusador é somente ele. Deveria de ser ele, mas você está assumindo esse papel para você. Então, amigo, conheça de fato a verdade, não vivendo nessas práticas de apontar as pessoas, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Já tem gente que se sente um semideus, acha que pode ver alguém na rua fazendo algum pecado que ele já disse, vá para o inferno. Amigo, quem é você, quem somos nós para acusarmos alguém até o ponto de dizermos que essa pessoa vai para o inferno? Então, conhecereis a verdade. Ela precisa te libertar. Talvez você carregue-a todos os dias, mas você ainda não entendeu o propósito de conhecer o versículo 32 de João 8. Então, leia mais uma vez, tenta entender o que ele quer falar com você. Aí você vai entender que apontar as pessoas, julgar as pessoas e condená-las não é papel seu. Isso aí é papel somente de Deus que pode fazer isso. E o próprio Jesus, ele não condenou as pessoas que chegaram até a ele. Todos os pecadores que vieram até Jesus, ele abraçou. Uma das últimas provas de Jesus em vida é o ladrão da cruz. Ele era ladrão, ele havia feito muitas coisas ruins na vida, mas ele naquele momento de arrependimento, ele disse, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. O que é que Jesus disse para ele? Tu vai para o inferno? Você viveu uma vida desregrada, agora pague pelo que você fez? Não. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, amigo, não julgue para não ser julgado, porque com a vara que tu mede, tu serás medido.